Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos continuar a nossa sequência do que é, trazendo novos 3 esportes olímpicos aí para discutirmos um pouquinho, né, contar um pouco da história das características de cada um. Vamos falar hoje sobre a esgrima e as suas, né, diferenças entre as modalidades, a canoagem slalom e também o hipismo e suas submodalidades. Vamos começar então pela esgrima. A esgrima, né, de maneira geral, é uma parada bem básica, né? Você usa uma espada e luta contra o seu oponente. Então é um esporte de combate que envolve o uso de armas brancas, né, sabres, para atacar e defender do oponente. Obviamente, num esporte olímpico, né? Não só no esporte olímpico, mas no esporte de esgrima, não se busca mais ferir o adversário, né? A gente tem equipamentos de proteção e as espadas, né, sabres e floretes são feitos de uma forma que não vão ferir o adversário. Antigamente, há mais tempo atrás, isso até acontecia, tá? Mas a gente está falando de 200, 300 anos para trás. A esgrima moderna, como eu já expliquei aqui, é praticada em 3 categorias diferentes: o florete, a espada e o sabre. Cada uma delas tem suas próprias regras de combate e características, principalmente ali da ferramenta de trabalho, né? Vamos primeiro para as regras básicas e depois a gente entra em cada modalidade. Bom, a pista da esgrima, ela é sempre, né, praticada em uma que tem 14 metros de comprimento e entre 1,5 m e 2 metros de largura. Então ela é bem comprida e fininha. A luta em si é dividida em 3 rodadas de 3 minutos cada rodada e pode ser disputada individualmente ou em equipes com 3 ou 4 atletas, em que eles se revezam na pista. Nunca são mais de 2, né, por vez, um de cada lado. Pontuação. No caso da individual, vence o esgrimista, que conquistar o maior número de pontos ou somar mais pontos somando as 3 rodadas, né? E como é que você pontua? Bom, os pontos são computados eletronicamente por sensores que emitem um sinal sempre que um esgrimista é tocado em partes válidas, né? Então, você não precisa mais ferir o seu adversário para mostrar que você tocou nele. Quando o sabre, florete ou espada toca na roupa do adversário, tem um monte de sensor eletrônico que apita e faz um pi, e até mesmo tem uma questão ali de velocidade, porque muitas vezes acontece toque duplo. Às vezes é ao mesmo tempo, o ponto é para os dois. Ou então o sensor define ali quem tocou primeiro e dá o ponto para quem tocou primeiro. Equipamentos de segurança: todo esgrimista usa uma máscara metálica, né, para proteger o rosto, um colete, uma jaqueta protetora, luvas, calças e sapatos que são específicos para a prática da esgrima. Além de todos esses equipamentos, as mulheres utilizam protetores mais elaborados na região aqui dos seios, porque é uma região mais sensível. Muitas vezes, os esgrimistas usam as bandeiras de seus países no capacete, que é uma parada muito legal e dá ali um toque diferente. E a roupa é praticamente sempre branca. Não sei se existem casos que não é, mas também faz parte aí do esporte. Vamos diferenciar então as 3 categorias da esgrima. O florete. Bom, o florete, falar um pouquinho da história de cada um. O florete é uma arma que é derivada das espadas de treino lá do século 17. É uma parada bem antiga e ela é mais fininha. A área válida de toque no florete é apenas o tronco do oponente, incluindo as costas. Às vezes acontece de você ver o cara fazendo assim para tentar acertar nas costas do adversário. Isso é válido. A cabeça, braços e pernas não valem ponto. Se você toca, não vale ponto, então não tem por que tocar. No florete, a regra de direito de passagem ou de prioridade é aplicada. Isso significa que quando ambos os esgrimistas tocam ao mesmo tempo, o ponto é concedido ao esgrimista que iniciou o ataque primeiro, a menos que o oponente tenha realizado uma defesa válida de acordo com as regras e aí contra-atacado. O florete é leve, pesa cerca só de 500 gramas e mede 1,10 m. Possui uma lâmina flexível e quadrada. A espada, a espada moderna, né, é baseada nas espadas de duelo que eram praticadas lá no século 18 e 19. Não é uma espada como você vê em filme, né? É diferente, obviamente. Toda a superfície do corpo do seu oponente é considerada uma arma válida, desde a cabeça até os pés. Então, tocou no oponente é ponto. Não há regra de prioridade. Se ambos os esgrimistas se tocam ao mesmo tempo, ambos recebem ponto. E ela é mais pesada do que o florete. Pesa cerca de 770 gramas, mede os mesmos 1,10
e possui uma lâmina triangular e um pouco mais rígida. Já o sabre é derivado das espadas de cavalaria, principalmente utilizadas no século XIX. A área válida de toque é a metade superior do corpo, que inclui ali cabeça, braço, tronco, até aqui a região da cintura. Então as pernas e os pés não contam, obviamente. Assim como no florete, o sabre também utiliza a regra do direito de passagem. Em caso de toques ao mesmo tempo, o ponto é concedido ao esgrimista que começou o movimento primeiro, a menos que esse ataque tenha sido bloqueado e contra-atacado. O sabre é uma arma ligeiramente mais leve, igual ao florete, e pesa cerca de 500 gramas e mede um pouquinho menos, 1,05 m, e possui uma lâmina retangular que permite golpes tanto com a ponta quanto com o corte da lâmina. Os participantes brasileiros, né, nas Olimpíadas, a gente tem a Mariana Pistoia no florete feminino, que se classificou no pré-olímpico, o Guilherme Toldo, que já tem ranking olímpico para se classificar no florete masculino, e ele compete ali por medalha, sim, por que não? E a grande participante brasileira, que é a Nathalie Mulhausen, né, na espada feminina, que já está indo para nem sei quantas Olimpíadas já participou, ela já tem 38 anos, é uma atleta extremamente experiente e a melhor esgrimista da América. A gente já esperava em outras Olimpíadas que ela tivesse grandes resultados, só que a esgrima ela é muito cruel, porque no primeiro dia você já tem um confronto que já é eliminatório, você não consegue perder e voltar. Se perder, acabou. Então essa característica acaba que deixa tudo muito mais volátil aí de quem pode ou não ganhar medalha, só que a gente tem sim chance de medalha na esgrima. Nosso próximo esporte é a canoagem slalom. A canoagem slalom, ela é uma prova muito desafiadora, né? Porque ela exige muita força física e coordenação de movimentos em águas turbulentas. Em Paris, né, nessa nossa próxima Olimpíada, a modalidade ganhou mais 2 eventos, então mais 2 subcategorias, né? Que foi a inclusão das provas de caiaque extremo, que também é conhecido como caiaque cross. E é uma certa esperança de medalha para o Brasil. O Brasil ele vem bem na canoagem slalom, né? Ela marca presença como canoagem slalom desde Munique, em 1972. Só que não necessariamente ela existiu em todas as edições. A canoagem slalom foi imaginada a partir do esqui slalom. E por quê? Existe a canoagem tradicional, né, que é uma canoagem de linha reta, enfim, né, normal, a gente sabe disso aí, que é a competição que envolve aquelas várias baterias juntas, né, andando em raias. Igual o esqui, que você tem descidas, né, que são em linhas retas ou com saltos, etc. Então, na Suíça, foi desenvolvida a canoagem slalom a partir do esqui slalom, que já existia previamente, que é basicamente você descer um trajeto específico passando pelo meio de portões para marcação de pontos, entre aspas, e aí ganha quem chegar mais rápido no final e passa por todos esses portões. No início, essa competição foi realizada em águas tranquilas, em águas normais. Depois perceberam que se colocasse corredeiras artificiais as coisas ficavam mais legais. E é assim desde então. Características. As embarcações utilizadas elas são menores e são mais leves do que da canoagem tradicional, só que são feitas de material mais resistente para conseguir aguentar o impacto causado pelas águas de corredeira. O primeiro ponto para desvendar esse esporte é entender a característica da canoa, que é o C1, a categoria, e do caiaque, que é o K1 e o K1 Extremo Cross, que é essa categoria nova, né? Na canoa, o atleta ele fica de joelhos na canoa, de joelho, não fica sentado, muito louco, né? E ele tem uma trava de velcro, que tem a função de firmar as pernas dele, e o remo conta apenas com uma pá. Então ele tem que ficar fazendo assim para se movimentar. No caiaque já é diferente. São 2 pás, então você faz aquele movimento duplo, e o atleta fica sentado, né, com as pernas normalmente assim para frente, com o auxílio ali dos pés para dar um certo equilíbrio. Essa é a diferença entre ambas, e isso faz bastante diferença, né? Na canoagem slalom, os obstáculos eles são sempre os mesmos, tanto para caiaque quanto para canoa, né? E o competidor precisa passar obrigatoriamente por dentro de todas as portas, que são basicamente 2 canos assim, e aí você tem que passar no meio deles. Tem 2 cores. Nas portas verdes, você passa a favor da corrente, então na teoria é mais fácil. Já nas vermelhas, você tem que passar e voltar contra a corrente para poder atravessar de maneira válida, o que é muito mais complicado e custoso ali fisicamente. As portas, elas contêm até 25, né? E isso pode variar de acordo com o nível de dificuldade da pista. Pista, a gente diz, né? O trajeto na água. E, enfim, as questões que foram feitas ali para aquele funcionamento específico. Então você pode diminuir o número de portas se for o caso. E vence no final quem faz tudo isso e passa validamente por todos os portões dentro do menor tempo possível, sem tocar nos conezinhos que demarcam os portões. Porque se você bate,
você vai ter acréscimos na cronometragem final. Isso normalmente te tira da competição. A categoria extremo, ela é novidade nos Jogos Olímpicos. Já foi chamada de kayak cross e consiste basicamente, a diferença dela para não extrema, é que a largada é feita com 2 até 4 embarcações ao mesmo tempo num percurso, o que deixa tudo muito mais caótico, né? Porque no normal é um por vez. Quem conclui primeiro ganha a prova. O Brasil tem presença sim, e vai ser com a Ana Sátila no feminino e com o Pepe Gonçalves no masculino. E ambas têm chance de medalha. Eles são bons competidores e frequentemente aí conseguem boas presenças em campeonatos mundiais e olímpicos. Então a gente tem chance de ganhar medalha aqui sim. Vamos para o nosso último esporte do vídeo de hoje, que é o hipismo, né? Como modalidade mais abrangente, né? Ele existe aí desde as Olimpíadas originais, há milhares de anos, não milhões, né? Milhões é complicado. Lá na Grécia Antiga, né? Onde que era pensado que era preciso ter uma parceria perfeita entre o cavaleiro e o cavalo para que fosse possível sobreviver em batalhas reais em que pessoas realmente morriam, né? Então, para isso, foi criado no esporte olímpico o adestramento, que foi desenvolvido como essa forma de você também treinar os seus cavalos e seus cavaleiros para a guerra. As provas equestres, elas surgiram nos Jogos Olímpicos antigos de uma forma um pouco diferente. Além do adestramento, a gente tinha, por exemplo, corridas de bigas, que eram como se fossem carroças, puxadas por 4, 6, 8 ou mais cavalos, e que era uma corrida num oval, como se fosse uma corrida de cavalo mesmo. Imagina uma corrida de cavalo, mas são carroças e não só cavalos. Só que era uma coisa extremamente perigosa. Era muito emocionante de fato, só que era muito perigoso, morria cavalo, morria cavaleiro. Não era exatamente algo que cabia hoje em dia no esporte olímpico, né? E a arte da equitação, depois, né, ela acabou caindo mais no esquecimento em certas partes da história, como um esporte, digamos assim, e ressurgiu mais lá perto da Renascença. E voltou com o adestramento como seu auge, né, mais ou menos ali em 1730, quando se formou a Escola Espanhola de Equitação em Viena, na Itália. Em Viena, na Itália não. Em Viena, que lançou as bases para a modalidade moderna. Então aí, de fato, você criou esse hipismo mais moderno. Os esportes equestres, nas Olimpíadas, apareceram pela primeira vez em 1900. Pois é, quase na primeira, né? Que foi, curiosamente, em Paris, com 5 provas numa arena chamada Place de Breteuil. Eu posso estar matando o francês aqui, mas eu tento, né? Nos Jogos de Helsinki, em 1952, as mulheres participaram pela primeira vez, quase 50 anos depois, né? E aí se tornou uma competição mista, em que não existia diferenciação entre homem e mulher, não tinha tipo masculino e feminino. Isso não importa nesse caso. As mulheres puderam participar de todos os eventos equestres somente em 64, aí 12 anos depois, tornando-se o único esporte que é totalmente misto dos Jogos Olímpicos, né? E as medalhas são sempre concedidas para individual e para equipes. Considerando isso, a gente tem 3 modalidades nos Jogos Olímpicos, em que, novamente, homens e mulheres competem em condição de igualdade e não existe diferenciação entre masculino e feminino aqui. Na modalidade de saltos, que talvez seja a mais famosa e a mais interessante de se ver, né, o cavaleiro e o cavalo, eles são cronometrados ao saltar por uma série de obstáculos que são definidos previamente ali num circuito. Existem penalidades de tempo sempre que é derrubado um obstáculo. Você pode até tocar no obstáculo, mas se ele não cair, você não toma penalidade de tempo. Ganha quem chega no final, completa o circuito mais rápido. Agilidade, técnica e harmonia entre o cavaleiro e o cavalo são obviamente essenciais, porque muitas vezes a gente observa que o cavalo refuga, que ele não tem uma conexão muito boa com o cavaleiro, enfim. Isso pode acabar com a competição. No adestramento, que é totalmente diferente e talvez seja mais chata de se ver assim, nas Olimpíadas, sendo bem sincero, é uma forma mais avançada do treinamento equestre, em que o cavalo e o cavaleiro eles precisam executar uma série de movimentos artísticos ao som de uma música. E os juízes avaliam a facilidade que os movimentos foram realizados e a fluidez do todo para entender ali a pontuação que é dada como se fosse uma apresentação de ginástica mesmo, né? Só que é um cavalo e um cavaleiro. E eles fazem tipo trote, se mexem de lado, de frente, tem lá uma combinação que tem que ser feita. A terceira modalidade é o concurso completo de equitação e se assemelha a um triatlo equestre, o que a gente chama muitas vezes de cross country, e combina as outras 2 provas, o salto e o adestramento, além de você ter esse cross country bem legal, né? Basicamente, o que significa? Ela consiste em um percurso muito longo, com obstáculos sólidos e naturais. Então você tem barreiras, né? Aquelas barreiras tradicionais dos saltos, que o cavaleiro tem que saltar de vez em quando, e também tem, por exemplo, pedaços com água ou valas que o cavalo tem que saltar.
e aí ele utiliza muito da resistência e da experiência, tanto do cavalo quanto do cavaleiro, e precisa ser mais versátil, porque ao mesmo tempo que ele precisa controlar o cavalo, né, e o cavalo precisa se manter fazendo questões específicas da prova, ele também vai ter que saltar obstáculos, correr na pista, porque vai ter pedaços que é só basicamente correr rápido, e também lidar com água e com questões ali naturais. Então você precisa ser muito versátil. O Brasil ele marca presença bastante até no hipismo. Historicamente a gente já tem medalhas vencidas no hipismo. O Brasil é um país bom, participante sempre muito condecorado. A gente tem na disputa individual o Rodrigo Pessoa no salto, que já está indo, se eu não me engano, para a 8ª Olimpíada, já é multicampeão olímpico e um dos melhores que a gente tem no mundo até. E por equipes, a gente tem no salto, além do Rodrigo Pessoa, o Yuri Mansur, Stefan de Freitas Barcha e o Pedro Venis. Na equipe de hipismo completo, né, que é o cross country, a gente tem o Carlos Ramadan, Márcio Carvalho, Rafael Mamprim e o Rui Leme. E no adestramento, João Victor Marcari Oliva, sozinho, para fazer ali a sessão de adestramento. Imagino que as nossas maiores chances de medalha estão principalmente no Rodrigo Pessoa, no individual e na equipe de salto. Eu não entendo muito bem sobre cross-country e o adestramento, então fica até difícil de conseguir fazer esse paralelo, mas imagino que as nossas maiores chances estão no salto. É isso, galera, fechamos aqui o nosso segundo vídeo sobre os esportes com hipismo, canoagem slalom e a esgrima. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos trazer mais vídeos no futuro próximo sobre mais esportes um pouco mais diferentes, para que nós tenhamos um maior entendimento para poder ver o nosso Brasilzão, quem sabe ganhar umas medalhas, perfeito? Deixem um like, espalhem aí o canal para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço muito o tempo de todos vocês e o carinho, e até a próxima.